muitas dúvidas, 4 certezas. Apocalipse 22, 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu me converti bem menino, e eu me lembro quando eu ouvia os meus pastores falarem que a Bíblia era um livro inspirado por Deus, que autores inspirados pelo Espírito Santo escreveram a palavra de Deus. A figura que eu tinha na minha mente infantil era a figura de Chico Xavier psicografando. Eu não sei porquê, mas de alguma forma eu imaginava que os autores bíblicos assim foram tomados pelo Espírito e começaram a relatar: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu fui amadurecendo e depois eu comecei a achar, não sei, que Deus ditava para eles. Falava: ó, escreve assim e tal. De repente aparecia um anjo. Mas na verdade você vai descobrir que o fato da Bíblia ser inspirada por Deus não significa, inspirada pelo Espírito, que os autores foram tomados, e muito menos que Deus ditou para cada um deles. Mas os autores bíblicos falaram de suas experiências pessoais e também da tradição oral. O que é isso? Muitos povos antigamente viviam dessa tradição oral. O pai contava para o filho contava para o neto, e sucessivamente. Como na época as pessoas viviam muitos e muitos anos, Adão teve contato com seu tataraneto. Então, os espaços e os intervalos entre as gerações era muito menor do que hoje. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, às vezes, aparentes contradições bíblicas geram muitas dúvidas na cabeça de pessoas. E elas começam a achar: mas será mesmo que não tem um erro bíblico aqui? Por exemplo, você vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas contam a história do cego de Jericó, Bartimeu. E uma das narrativas bíblicas diz que, ao entrar em Jericó, Jesus curou Bartimeu. Em outro texto diz que, saindo de Jericó, Jesus curou Bartimeu. Daí você diz: ah, não, está errado. Tua Bíblia não é a palavra de Deus. Na verdade, o que está querendo ser passado ali? Uma localização geográfica? O fato dele estar entrando ou saindo de uma cidade? Não, mas o espírito da Escritura. O mais importante do que está posto ali é o quê? Que existia alguém que era cego e foi alcançado pelo poder de Deus, e o Senhor Jesus o curou. Esse é o espírito da Escritura, é o mais importante. Há 3 semanas, nós começamos aqui, junto com o Marcos, querido aqui da igreja, um projeto sobre o meu testemunho do ano passado, os dias de internação, o diagnóstico, e o Marcos é escritor. Está para sair um livro aí, em nome de Jesus, dentro dos próximos meses. E ele já me entregou a introdução, me entrevistou a Dani, entrevistou o Dr. Neto, tem entrevistado outras pessoas depois. E está ficando assim espetacular. Já vou fazer uma propaganda aqui. Vai alcançar milhares e milhares de pessoas. Tenho certeza disso. Se prepare que vai ser um marco. Vai ser um marco mesmo. Tenho absoluta certeza. E é curioso que o Marcos me entrevistou e depois ele entrevistou a Dani à parte. E depois a gente lendo a introdução e o primeiro capítulo que ele nos mostrou, a Dani falou para mim: Aquiles, teve uma coisa lá que você falou, que numa das consultas, eu estava junto com você, mas eu não estava. Na minha cabeça ela estava. Na cabeça
dela, ela não estava. Eu falei, ela falou, e agora? Eu falei, e agora não muda nada. Porque o importante não é se está ou não está, o importante é o que aconteceu. Entendeu ou não? E se algo de 6 meses, às vezes confunde a nossa memória, imagina esses camaradas que escreveram 30, 40 anos depois de estarem com Jesus. João escreveu o seu evangelho aos 90 anos de idade. Ele era um jovem quando ele caminhou com Jesus. Mas fato é que tudo que ele escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. O espírito da Escritura, o que ele quis passar, isso que é o mais importante. Então algumas pessoas ficam, poxa, pastor, o dilúvio atingiu a terra toda, toda a face da terra, como Moisés narrou, ou não? Bom, Moisés relatou que atingiu toda a terra. A questão é, será que não era toda a terra que Moisés conhecia? Que eles conheciam? Isso vai nos explicar os incas, os astecas, os índios, milhares e milhares depois ter vida aqui. Isso não abala em nada a minha fé. De repente, para alguns, fala, não aceito. Não aceito. Eu já ouvi um irmão falando que não existiu dinossauro. Porque como é que pode? Isso é uma invenção da ciência para acabar com os crentes. Ou você vai ler o relato bíblico, Deus não se preocupou em contar sobre a era que está provavelmente no intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o verso de número 2, quando a terra foi criada e quando ela estava sem forma e vazia, onde provavelmente houve um intervalo, foi a queda de Lúcifer, e daí muita gente às vezes só fica dentro desses meandros, será que foi isso, será que foi aquilo? Normalmente essa é uma atividade religiosa, quando na verdade nós precisamos estar focados na essência da Escritura. E eu quero dizer para você hoje à noite que o meu objetivo aqui é falar sobre a essência da Escritura, e eu quero deixar claro para você que a Bíblia é um livro sobre Jesus, e mais nada. Sobre Ele. Aliás, se a gente perder o Antigo Testamento, as cartas de Paulo, e só ficar com os evangelhos e seus ensinos, pode acreditar, nós temos o suficiente. Aliás, o mesmo Jesus disse, olha, a lei e os profetas se resumem a isso aqui, as minhas palavras. Ame ao Senhor com todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti. Ti mesmo. Imaginou? Oh, mas eu não sei sobre Babel, oh, mas eu não sei sobre a história dos judeus, eu não sei o que Flávio Josefo, o historiador. Não tem problema você não saber. Ame ao Senhor e ame ao seu próximo. A Bíblia é um livro sobre Jesus. Ele mesmo vai declarar lá no Apocalipse, como nós lemos agora, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 36, diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos repetir essa verdade? Diga, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele termina dizendo, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Bíblia é um livro sobre Jesus. Sobre Jesus. Eu quero falar sobre 4 constatações, 4 certezas a respeito de Jesus Cristo, que nós podemos acreditar e acreditamos hoje à noite, antes de participarmos da ceia. Primeira delas, a Bíblia prometeu que Jesus viria, e Ele veio. Vamos repetir? Diga, a Bíblia prometeu que Jesus viria, e Ele veio. Você vai ver que desde o Gênesis, desde Abel oferecendo aquele cordeiro, que foi aceito por Deus, a Bíblia já apontava para o Salvador que viria. Dá uma olhada no que Miqueias, capítulo 5, verso de número 2 diz. E tu, Belém, Efratá,
pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos. O profeta Miqueias já disse: em Belém nascerá o rei de Israel. E fique claro, não é qualquer rei. A origem desse rei é desde os tempos, é da eternidade. Os séculos passam, os anos passam, e Mateus capítulo 2, verso de número 1, contando sobre a visita dos magos do Oriente a Israel. Mateus relata: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. O ateu mais ferrenho, o cara mais incrédulo do mundo, se ele for honesto intelectualmente, ele vai ter que assumir que houve um homem conhecido como Jesus de Nazaré que pisou nessa terra. Ele pode achar que esse homem era um falsário. Ele pode achar que ele era só um sábio. Ele era só um mestre. Ele era só alguém que arregimentou alguns discípulos. Mas qualquer pessoa precisa e pode e deve entender que Jesus esteve entre nós. Isaías capítulo 7, verso 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Relata um pouco sobre como ele chegaria ao mundo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre Cristo, ele relata que esse rei que virá, ele não virá de uma forma espiritual, não, ele vai nascer de uma mulher, ele vai nascer de uma virgem. E anos depois, em Mateus capítulo 1, verso 18, o discípulo Mateus diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele prometeu que viria e veio. João, o mais próximo de todos os discípulos, no seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João disse: Deus esteve entre nós. Nós o vimos, nós andamos com Ele, nós comemos com Ele. Ele prometeu que viria, o verbo, a palavra, a promessa, Ele esteve entre nós. Segunda verdade, segunda certeza que eu quero deixar para o teu coração hoje à noite, é que a Bíblia prometeu que Jesus morreria por nós. E Ele morreu. Vamos repetir? Diga: a Bíblia prometeu que Jesus morreria por nós. E Ele morreu. A Bíblia é clara na missão de Jesus. Alguns acreditam que Ele foi só um operador de milagres, só um sábio, só alguém que tinha palavras bonitas, uma nova filosofia de vida, quando a missão principal dele era morrer por nossos pecados. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha o que Isaías 53, verso de número 12 diz: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Estava profetizado, estava declarado, o Messias que viria para morrer em nosso lugar, viria e estaria entre os transgressores. Os anos se passam, em Mateus capítulo 27, verso 38, cumprimento da promessa, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Aliás, isso estava muito claro dentro do coração, da mente e do espírito de cada judeu. Todos os anos o sumo sacerdote precisava apresentar um animal sem mancha, sem defeito, como oferta pelo pecado do povo. Quando ele morre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi a oferta que Deus aceitou por nossos pecados. É tão lindo que você vai ver que Jesus morre na Páscoa. É na festa da Páscoa que matam o Senhor, e é no domingo de Páscoa que ele ressuscita. E a Páscoa nada mais era para o judeu do que a libertação, a lembrança do que Deus havia feito no Egito. Durante 430 anos, Israel, os hebreus, estiveram debaixo da opressão de Faraó. Então, na Páscoa, Moisés deu uma ordem: nessa noite, coloquem as sandálias nos pés, fiquem prontos, peguem um cordeiro, matem, comam, cada família, cada casa deve comer um cordeiro, o cordeiro deve ser morto, peguem o sangue desse cordeiro, coloquem nos umbrais da porta de cada casa, porque o anjo da morte vai passar, vai matar todos os primogênitos do Egito, mas aonde houver a marca de sangue haverá libertação, a praga não vai alcançar. Quando Jesus morre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele derrama o seu sangue, nós fomos libertos. Ele diz: tetelestai, está pago. A dívida foi paga, não existe mais condenação. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, mas ele nos libertou. Zacarias vai profetizar como é que ele entraria para essa festa, no capítulo 9, verso de número 9. Ele diz: olha, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E você vai ler o Evangelho, João capítulo 12, declarando que Jesus chega nessa festa como? Num jumentinho. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Ele prometeu que morreria por nós, e ele morreu por nossos pecados. Deus cumpre aquilo que prometeu. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus cumpre aquilo que prometeu. Terceiro lugar, terceira certeza que a gente pode ter na nossa fé. A Bíblia prometeu que Jesus ressuscitaria, e ele ressuscitou. Eu vou repetir porque, meu Deus do céu, isso era para encher seu coração de alegria. A Bíblia prometeu que Jesus ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele ia morrer, mas a tumba não ia o deter. A morte não ia o deter. O salmista, no Salmo 16, verso de número 10, escreveu: pois não deixarás a minha alma na morte. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora olha o cumprimento dessa promessa. O evangelista Marcos, no capítulo 16, verso de número 6, diz: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham
posto. A profecia dizia, ele vai morrer. A profecia dizia, ele vai ressuscitar. O cumprimento chegou, ele morreu e ele também ressuscitou. Aliás, o próprio Jesus no seu ministério, no final do seu ministério, ele reunia os seus discípulos e falava sobre a sua morte. E em Mateus 20 ele falou claramente, Mateus 20, 18, olha só. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, verso 19, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia, ele está falando dele mesmo, ao terceiro dia ressurgirá. Aliás, quando Jesus está para ser morto, sabe o que ele faz? Ele marca um encontro com os discípulos na Galileia. Já imaginou o seguinte? Daqui 2, 3 dias é o meu enterro, meu funeral, mas no domingo a gente se encontra em Santa Bárbara do Oeste. Porque ele tinha certeza, a morte não poderia o deter. Da mesma forma que a Escritura havia profetizado que ele viria e ele veio, que ele morreria e ele morreu, a profecia também tinha dito, ele ressuscitaria e de fato o Senhor ressuscitou. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14, diz, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Gente, o que incomodava os religiosos, os romanos no primeiro século, a ponto de matarem, todos os discípulos foram mortos. Tiago decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, João, os historiadores dizem que foi colocado num tacho quente. Todos morreram, porque o que os incomodava era a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição colocava eles em perigo, mas eles não pararam de anunciar. Eles não ganhariam nada com aquilo, mas eles não pararam de anunciar. Eles eram testemunhas, eles estavam dizendo, nós não estamos falando sobre algo que nos contaram, nós estivemos com ele, nós comemos com ele, eu fui na tumba visitá-lo, ele não estava lá, tinha um anjo, me mostrou, ele não está aqui, olha, está vazio. O Senhor prometeu que ressuscitaria, e ele ressuscitou, ele está vivo, assentado à destra de Deus. Pai, você serve a um Deus que está vivo. É bom saber disso, gente. Em quarto e último lugar, na verdade, eu disse tudo isso até agora, só para dizer o que eu vou dizer agora. Na verdade, vou começar a pregar agora. Foi tudo uma desculpa, uma introdução, para te dizer isso aqui. A Bíblia prometeu que Jesus voltará. E ele vai voltar. Você pode dizer isso comigo? Diga, Jesus vai voltar. Diga, Jesus vai voltar. A mesma Bíblia que disse, ele vai vir. E que nós comprovadamente sabemos que ele veio, dividiu a história. A mesma Bíblia que disse, ele vai morrer por nossos pecados. Comprovadamente nós sabemos que ele morreu. A mesma Bíblia que nos afirmou que ele ressuscitaria, nós sabemos que ele ressuscitou, agora nos deixa essa promessa em aberto. A única que ainda não se cumpriu. Ele disse que vai voltar. Olha o que o texto bíblico diz em Lucas capítulo 21. Palavras dele mesmo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então,
se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele não vai vir mais de uma mulher como veio a primeira vez, ele virá entre as nuvens. Ele não virá mais como um cordeiro, ele vai voltar como um leão. Ele não vai vir como um rei humilde, simples, filho de um carpinteiro. Ele voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 22, verso 20, o próprio Senhor diz, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente, estamos falando do último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Ele prometeu, ele garantiu para os discípulos, vocês têm a minha palavra, eu vou voltar, e eu vou voltar sem demora. Os anjos disseram que ele voltaria. Quando ele estava sendo assunto aos céus, ali no início do livro de Atos, o texto diz assim, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Do mesmo jeito que vocês estão olhando para ele subir, ele vai voltar. Paulo, o apóstolo mais influente do início da igreja, também escreveu falando sobre a sua vinda. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. E finalmente Pedro, na sua segunda epístola, e foi a leitura de 1º e 2 Pedro, durante essa semana que me impulsionou a trazer essa palavra para o teu coração. No capítulo 3, versos 8 em diante, diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas pessoas estão dizendo, poxa, mas Jesus disse que viria, por que que não veio ainda? Está aí a resposta, porque Ele é longânimo. Se você for ler esse capítulo de 2 Pedro, Pedro está usando o dilúvio e o que aconteceu com Noé como um paralelo com a volta de Cristo. Ele diz, olha, Noé foi anunciando que existia uma oportunidade de salvação. Noé demorou décadas para construir a arca. Era desejo de Deus que outros se salvassem. Só salvou Noé e sua família. E agora o Senhor está preparando a sua igreja. É desejo dele, que todos se salvem. É longanimidade de Deus. Um dia, como a porta da arca fechou e as oportunidades acabaram, um dia a oportunidade de salvação também vai acabar. Continua o texto. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Jesus Cristo vai voltar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Em relação a como será, aos detalhes, eu tenho mais perguntas também do que respostas.
Eu gosto do assunto, acho fascinante, já li livros, já participei de seminários, já assisti filmes, e existem inúmeras teorias. Tem gente que fala, será que ele vai voltar antes da grande tribulação? A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma grande tribulação como nunca houve antes. Peste, fome, perseguição, terremotos. Será terrível. Será que ele vai voltar antes? Tem pessoas que acreditam que sim. Outras acreditam que vai ser depois. Outros acreditam que vai ser no meio. Como será? Quando será? Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, será. Acontecerá. Como é que vai ser esse arrebatamento? Como é que vai ser a manifestação desse anticristo? Quem será? Será que é um líder religioso? Será que é um líder político? Vai nascer aonde esse homem? E essa marca da besta de Apocalipse capítulo 13, que diz que é o número de um homem, 666, 666. Eu mudei num lugar e o número do lugar é 666. Falaram assim, seus filhos não têm medo de mudar lá não, morar lá? Eu não tenho cara de besta não, né? Só um pouquinho. Como é que vai ser isso? Eu me lembro quando eu era menino, quando começou a surgir os códigos de barra nas embalagens, as pessoas falaram, é 666. Não pode mais comprar os produtos. Não ia comer mais nada, não ia comprar roupa, mais nada. Como é que vai ser o milênio? É antes? É depois? Já estamos vivendo o milênio? Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Será que é Moisés? Será que é Elias? Testemunhos vão morrer, depois vão ressuscitar. Do nada, vão fazer sinais e prodígios. Quem é essa besta que emerge do mar? E essa mulher, esse dragão? Você lê Apocalipse, você fala, meu Deus, o que é isso? O que é esse povo? Que flagelo, cavalo branco, cavalo, bandeira, selo, trombeta. Eu confesso que, como você, eu tenho mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Ele disse, eu venho sem demora. Martinho Lutero diz que nós devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Sabe, irmãos, às vezes, na correria do dia a dia, numa sociedade tão materialista como a nossa, a gente às vezes se esquece da principal mensagem, que é a eternidade, que é a vida eterna. Nós estamos aqui, mas estamos de passagem. Um dia tudo isso vai acabar. Você sabe, a alegria do mundo é passageira. É gostoso trocar de carro, mas depois que você troca, depois de 2 meses, acabou. Aquele cheiro gostoso foi embora, não é? Principalmente se você tem uns carnês ainda. Você muda numa casa nova, a alegria dura um tempo, daqui a pouco, acabou. Você compra uma roupa nova, que legal, daqui a pouco ela está lá, encostada. Mas a Bíblia diz que nós vamos para um lugar onde o gozo, a alegria será eterna. A inversão de valores é tão grande que a Bíblia diz que nesse lugar as ruas são de ouro. Você pisa naquilo que talvez hoje você mais valoriza. As ruas são de ouro. O Senhor vai voltar. É por isso que ele disse, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês devem anunciar isso até que eu venha. A ceia é um momento para a gente relembrar, mas também é um momento profético para olharmos para frente e lembrarmos dia após dia de que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui.
Jesus Cristo disse: não fiquem com o coração atemorizado, não vos preocupeis, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar para vocês. Irmãos, o apóstolo Paulo diz: a nossa pátria está no céu. O nosso lugar não é aqui. Por isso o nosso desconforto com esse mundo. Por isso, quando nós vemos o rumo que esse mundo está tomando, a gente fala: não é possível. Algumas pessoas não se incomodam com isso. Agora alguém me disse essa semana que, eu não sei se foi aprovado ou está para ser aprovado já em Nova York, agora aborto com 9 meses pode abortar a criança. Daqui a pouco, depois que nasceu, eles vão deixar matar. Teologia de gênero. Coisas que não fazem sentido, não tem lógica dentro da cabeça de alguém que não é desse mundo, que não faz parte desse mundo. E é normal esse desconforto, porque nós não somos daqui. Eu termino com um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu tenho dó e piedade de pessoas que semanalmente entram numa igreja só para ter uma vida melhor, só para ter uma vida financeira melhor, só para resolver problemas que às vezes um trabalho melhor resolveria, que às vezes uma amizade resolveria. São coisas dessa terra, são coisas dessa vida que vão passar. Mas quando a esperança da nossa vida não está limitada apenas às coisas terrenas, mas está focada no céu, nós somos felizes e abençoados. Que em nome de Jesus a gente possa sair daqui ansioso pela volta dele, prontos, nos preparando, parando com mediocridades, porque quando a gente vive debaixo dessa verdade, nossa vida tem que mudar. Nossas relações precisam mudar. Nossa caminhada com Deus precisa mudar. Nossos valores começam a mudar. A maneira como tratamos o nosso próximo começa a mudar. Aquilo que é importante para nós começa a mudar. A nossa pátria é o céu. Mesmo Jesus, que diz que viria e veio, que diz que morreria e morreu, que diz que ressuscitaria e ressuscitou, ele diz que vai voltar. E pode acreditar, ele vai voltar. Eu gostaria de orar por você, assentado mesmo no seu lugar.